Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. E meus irmãos, irmãs, glória a Deus, tá na hora. Sejam bem-vindos, família linda. Vai chegando no seu like. Hoje tem a palavra poderosa para você. E hoje o tema é de dentro para fora. De dentro para fora. Essa série nasceu no meu coração, que Deus colocou no meu coração, para a gente falar sobre a graça. O que é graça? O que a graça faz na sua vida? O que representa a graça? E eu quero começar essa live, gente, contando uma historinha. É uma historinha bem conhecida, mas eu vou abordar de uma forma diferente para você agora. Olha só. Havia sido uma daquelas noites que aqueles homens temiam. É uma historinha, tá, gente? Então, aqueles homens, eles estavam famintos, cansados, trabalharam a noite inteira no mar sem pegar nada. E aqueles pescadores, eles carregaram as suas redes de pesca até a margem, enquanto o sol quente se erguia sobre o horizonte da Galileia. Estou romantizando a história, gente. E naquela manhã, especificamente, havia uma agitação naquela praia, no mar da Galileia. A praia estava agitadíssima. Crianças, renovadas depois de uma noite de sono, corriam alegremente ao longo da beira da água, perto dos seus pais. E uma grande quantidade de pessoas começava a se amontoar naquele litoral. Toda aquela extensão de areia estava lotado. E o clima naquele ambiente era festivo. E aí, Simão Pedro falou assim: o que todas essas pessoas estão fazendo aqui? Ele estava irritado, perplexo, diante daquelas festividades e daquele barulho da multidão na praia dele. E ele estava sem dormir, frustrado por não ter pescado nada. Ele estava triste. Ele sacudiu a cabeça e começou a lavar as suas redes de pesca. Então ele viu um homem que todos estavam se amontoando para ver. E antes que Pedro se desse conta, aquele homem foi em direção e entrou no barco dele. Então ele fez um sinal para Pedro, que juntamente com a sua tripulação, de uma forma instintiva, eles agarrassem aquelas redes e voltarem para dentro do barco. Pedro fez isso, deu um sinal para aqueles homens da tripulação dele voltassem para dentro do barco. E o homem sorriu para Pedro como se soubesse que Pedro era o proprietário daquele barco e perguntou se ele poderia levar o barco até uma certa distância da praia. Imagine Pedro, gente.
E a essa altura a praia estava lotada de pessoas com sede por ouvir aquele homem falar. E Pedro virou-se para a tripulação experiente dele, os pescadores que andavam com ele, e mandou que eles empurrassem o barco em direção à água. E aqueles homens empurraram o barco, obedecendo a ordem de Pedro, e observou atentamente o estranho no barco deles. E o homem, balançando a cabeça, agradeceu a Pedro e sentou-se na beira do barco, e de onde ele começou ali a ensinar aquela multidão que estava ali presente. E quando ele terminou de falar, ele virou-se para Pedro e pediu que, juntamente com seus homens, fosse para as águas mais profundas e lançasse as redes para pescar. E aquele pedido tocou no coração daquele pescador. E ele explicou ao homem que eles haviam pescado a noite inteira e não haviam apanhado absolutamente nada. Mas mesmo assim ele estava disposto a obedecer aquele pedido. E enquanto eles velejavam rumo àquelas águas profundas, Pedro ele estava certo de que novamente não pegariam absolutamente nada. Afinal, eles haviam tentado a noite inteira sem sucesso. Ele pescava naquelas águas desde que ele era jovem. E ele sabia qual era a hora mais oportuna para a pesca. E aquele horário que aquele homem mandou ele pescar não era apropriado. E Pedro, ele se perguntava o que um carpinteiro de Nazaré sabe sobre pesca. E quando o barco alcançou as águas mais profundas, Pedro simplesmente lançou mecanicamente uma rede só. Ele lançou uma rede. Uma rede, ele pensou assim, uma rede é suficiente para provar o ponto de vista daquele homem, que simplesmente não havia peixe algum para se pescar. Se fosse qualquer outra pessoa, qualquer um, além daquele homem, que se movia de uma forma com autoridade silenciosa e muito amável, ele teria zombado desse pedido. Mas aquele homem, alguma coisa em sua voz, na sua maneira de se portar, simplesmente fez Pedro concordar com aquilo. Apesar do seu instinto lhe dizer que nada iria acontecer. E o que aconteceu em seguida deixou Pedro perplexo. Foi como se a rede de repente tivesse se transformado num imã de peixes. Cardumes enormes de grandes quantidades de peixes começaram a entrar na rede, vindos de todas as direções. Um peixe após o outro. Todos os que eles não haviam conseguido pegar durante a noite. Começou a nadar para dentro daquela rede, forçando aquela rede de uma forma que ela começou a se romper, enquanto Pedro e seus homens começavam a recolher essa quantidade de peixes, sem precedentes. E os pescadores ficaram assombrados, frenéticos, e gritaram rapidamente para que seus amigos em outro barco viessem ajudá-los. E agora havia 2 barcos lado a lado, com ambas as tripulações recolhendo aqueles peixes para dentro. E os homens trabalhavam furiosamente, carregando para os barcos os peixes recolhidos. E aquelas escamas prateadas brilhando ao sol, até que ambos os barcos estavam tão cheios que começaram a afundar. E atônito, perplexo com tudo que via, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e disse:
Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Lucas 5:8. E depois de eu ter contado essa história que você conhece muito bem de uma forma mais teatral, eu faço essa pergunta para você. Você trabalhou a noite inteira, meu irmão ou minha irmã? Você está trabalhando a noite inteira sem nenhum sucesso? Se sim, deixa Jesus salvar você agora. E eu quero te fazer uma pergunta. O que aconteceu primeiro aqui nessa história? Foi o arrependimento de Pedro ou a bênção de Deus? Responde aí no chat. O que aconteceu primeiro nessa história? Foi o arrependimento de Pedro ou a bênção de Deus? Eu não estou vendo aqui. Exatamente, gente. Primeira coisa que aconteceu aqui. A bênção de Deus. E aqui vem a mensagem. Sob a nova aliança da graça, Deus abençoa você primeiro. Então, as suas bênçãos, o seu favor, o seu amor transbordante que Ele derrama sobre você, levam você ao arrependimento. Gente, olha isso. Primeiro Deus te abençoa, para depois você se arrepender. Pedro aqui, a tripulação dos marujos, eles haviam trabalhado diligentemente toda a noite e não haviam apanhado nada. Então Jesus apareceu na vida desses pescadores. Ele entrou pela primeira vez no barco que pertencia a Pedro. E quando ele entrou naquele barco, o negócio dele começou a florescer, de repente. E a prosperar muito além do que ele poderia imaginar. As bênçãos, o favor e o amor transbordante de Deus vão levar você ao arrependimento, gente. Não é o contrário. Isso é demais. Essa revelação tem que pulsar, queimar no teu coração. Eu pergunto de novo, você se sente como se tivesse trabalhado a noite inteira sem ter apanhado nada? Eu já me senti assim um dia. Talvez você se sinta em uma situação aí na tua vida profissional que pareça um beco sem saída. Ou talvez aquilo que você está fazendo para salvar o seu casamento simplesmente não está funcionando. Ou talvez você esteja dando duro para criar aí os seus filhos. Mas não importa o quanto você se esforce. Ou se dedique a isso. Para alcançar o seu filho. O relacionamento entre vocês simplesmente parece esfriar e ficar cada dia mais distante. E o que eu falo para você nessa noite? Não é hora de desistir, mas de ouvir o seu maravilhoso Senhor e Salvador Jesus. Ouça-o. Em vez de confiar na sua experiência e habilidade, como Pedro, firme-se nele. Às vezes você é um profissional em alguma área e você acha que sabe tudo. Você pode ser um engenheiro, você pode ser um médico. Agora, assim como Pedro, ele confiava mais na habilidade dele. Mas a partir do momento que ele cedeu essa habilidade dele em Cristo, tudo mudou na vida dele. E você tem que entender que Jesus está no seu barco. Assim como ele entrou no barco de Pedro, ele entrou no seu barco. Você não está sozinho no seu barco. Então, obedeça e ouça a Jesus e faça exatamente o que ele disser para você fazer. Mesmo que seja algo que não faça sentido para você.
O nosso Senhor Jesus, ele disse a Pedro para lançar as suas redes. Presta atenção nisso. Ele disse para Pedro lançar suas redes no plural. Pedro disse: sob a tua palavra lançarei a rede. Ou seja, singular. Preste atenção no que Jesus fala. Às vezes Jesus fala para você fazer algo e você faz algo pela metade. E não é de admirar, gente, que a rede tenha começado a se romper. E Pedro tenha tido que chamar os seus amigos para ajudá-los. Porque Jesus mandou lançar as redes e ele lançou somente uma. Entenda que Jesus, ele é o seu socorro bem presente na hora da necessidade. E seja qual for a sua luta de hoje, pode ser a pior luta que você está enfrentando na sua vida, você saiba sem sombra de dúvida que ele está com você e sabe exatamente como ajudar você. Totalmente. Seja qual for a tribulação que você está passando. Existem pessoas que estão trabalhando de forma incansável, tentando fazer tudo o que está ao alcance delas para acertar a sua vida e conseguir a aprovação de Deus. Mas quanto mais elas tentam, mais distantes elas se sentem dele. Quanto mais se esforçam, mais têm a sensação de que estão constantemente errando e decepcionando a Deus. Isso é muito comum no meio cristão. Pessoas que estão tão irritadas, cansadas, frustradas, quanto aqueles pescadores que haviam trabalhado a noite inteira e não apanharam nada. Se você que está aqui hoje e aqueles que vão assistir esse vídeo depois se encaixa nessa descrição, eu quero que você saiba que Deus ama você, mesmo com todas as imperfeições que você tenha. Em todos os seus fracassos, em todos os seus erros, Deus ainda ama você. Então, você tem que ir a Ele do jeito que você está. Deus, Ele ama você da forma que você está. Vá a Ele como você está. E alguns podem falar assim, como eu já ouvi alguns me falarem: mas Vinícius, você não entende, eu tenho um vício terrível, a minha vida está destruída. Seja qual for o vício, vá para Jesus. Deixe Jesus abraçar você, envolver você com os braços dele e segurá-lo. Não se preocupe nem se deixe consumir pela sua fraqueza. Em vez disso, permita que ele o ame e conduza você à cura e libertação. O que transforma a sua vida é o amor perfeito dele. Aí você pode falar: Vinícius, deixa eu consertar minha vida primeiro, depois eu irei. Eu tenho algumas coisinhas para resolver, como eu já ouvi de algumas irmãs, amigas minhas. Não, deixa eu terminar minha faculdade primeiro. Deixa eu terminar aqui de terminar esse projeto primeiro, depois eu volto para ele. E eu tenho tanto projeto agora, eu não tenho tempo. Depois eu vou para ele. Ou, pior ainda, a pessoa me fala assim: não, eu estou vivendo a minha vida, estou curtindo, e quando eu ficar velhinho eu me volto para ele. Gente, ninguém, se você está nessa situação de querer consertar a sua vida para depois ir para Jesus, ninguém tenta se limpar primeiro antes de tomar banho, gente. Jesus, ele é o banho. Então, venha para ele com todas as suas inadequações, imperfeições, com seus vícios, com seus hábitos, com tudo que você tem, do jeito que você é, com seus problemas. E deixa ele fazer o que ele faz de melhor. Deixa Jesus te salvar e te restaurar. É o que ele faz melhor, gente. Não queira consertar a sua vida antes de se entregar totalmente para ele. Olha só, quando nós pensamos, por exemplo, em Pelé,
O que você conclui quando a gente fala assim a palavra Pelé? Possivelmente, 100% praticamente das pessoas aqui vão falar assim: Pelé foi o melhor jogador de futebol do mundo. É o melhor que existiu até hoje. Quando você pensa no Michael Jordan, eu não sei se todos aqui conhecem de esporte, mas Michael Jordan foi um grande jogador de basquetebol. Aí você pode falar assim: Michael Jordan foi um dos melhores jogadores de basquetebol do mundo. Agora eu vou fazer uma pergunta: o que você pensa quando você reflete sobre o nosso Senhor Jesus? Olha só, embora seja ótimo saber o que todos esses astros do esporte são capazes de fazer, a verdade é que o que eles fazem no campo, nas quadras, não muda a vida, a sua vida e a minha vida em nada. E é muito mais importante conhecer o nosso Senhor Jesus como seu Salvador do que qualquer outra coisa. Salvar, gente, é a descrição do cargo que ele ocupa. Salvar você é o que ele faz de melhor, é o que ele é habilitado a fazer. Você pode estar pensando nessa altura assim: Vinícius, eu quero acreditar em você. E simplesmente ir até Jesus. Mas Vinícius, não é necessário eu arrepender-me quando eu cometo um erro? Deixa eu te ensinar a você algo lindo sobre a palavra arrependimento. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Gente, a palavra arrependimento na língua hebraica, a palavra hebraica para arrependimento é a palavra teshuvah. Teshuvah, no hebraico. Sabe o que significa a palavra arrependimento? Teshuvah, no hebraico. Sabe o que significa? Por causa da cruz de Jesus, volte para a graça. Por isso que eu amo, gente, ver o significado original. Por causa da cruz de Jesus, volte para a graça. Arrependimento, gente, tem a ver com voltar-se para a graça de Deus, por causa da sua bondade demonstrada na cruz de Jesus. Não se trata não, sabe do quê? De voltar para a lei de Moisés, mas voltar para a cruz e voltar-se para a sua graça. A sua graça, a graça dele, é a fonte de poder e força sobre todo o pecado. Então, se você cometeu um erro, ou ainda está lutando contra um hábito pecaminoso que você tenha na sua vida, arrependa-se e volte-se para a cruz. E veja o preço por esse erro que você está cometendo, sendo pago por ele no corpo de Jesus na cruz. E você receba aí o favor imerecido de Deus para vencer essa área de fraqueza. Gente, é assim que se pratica o verdadeiro arrependimento quando se erra. Não fuja do Senhor, gente. Corra para Ele. Se você tem uma área que você não consegue vencer no pecado, não fique com vergonha dele, gente. Corra para Ele. Tem gente que foge dele com vergonha. Muito pelo contrário, corra. Ele é a solução. Ele não vai apontar o dedo para você. Ele não vai falar o quanto é ruim que você está fazendo, porque você mesmo sabe disso. E se você acha que isso é errado, é porque o Espírito Santo já falou com você. Tá entendendo, gente? Então pare de fugir de Deus. Corra para Ele do jeito que você tá. Corra para Ele. Ele é a solução. Ele é a resposta. Ele te ama. Ele anseia por ter você em volta dos seus braços amorosos, gente. E se arrependimento é voltar para a graça de Deus, como a graça pode ser uma licença ou desculpa para pecar, como alguns afirmam. Gente, tem tantas pessoas que falam isso, que a graça é uma desculpa para pecar. Gente, isso não existe. A graça é o poder de Deus para vencer o pecado.
Mas se alguém que vive em pecado afirma que está sob a graça, eu vou dizer, eu vou acertar, eu vou simplesmente falar que esta pessoa não está vivendo sob a graça. A autoridade da palavra de Deus proclama em Romanos 6,14: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim sob a graça. Ninguém pode usar a graça de Deus para justificar o seu pecado, gente. Isso não existe. A verdadeira graça, ela anula o poder destrutivo do pecado. E algumas pessoas têm usado a palavra graça de forma equívoca. Elas se autodenominam pregadores da graça, ministros da graça ou igreja da graça. Mas encorajo você a ter discernimento e a testar tudo o que você ouve na sua vida, gente. Teste na sua vida. Apenas porque eles usam a palavra graça nos ensinamentos deles, isso não significa que estejam representando com exatidão ou de forma verdadeira o evangelho da graça. Então teste isso na sua vida. Garanta que o seu posicionamento contra o pecado seja claro, gente. O pecado, ele vai te destruir. O pecado é destrutivo. E ele traz com ele uma série de consequências negativas, gente. A consequência de se cometer um pecado não é o juízo ou o castigo de Deus, não. Assim como quando você coloca a mão no fogo e se queimar, não é castigo de Deus. Os efeitos destrutivos, gente, e dolorosos daquela queimadura que você botou a mão no fogo, não é de Deus, não procede dele. É uma consequência do que você fez. Porque você teve a liberdade de botar a mão no fogo e você se queimou. Da mesma forma, gente, se alguém está deliberadamente, de forma deliberada, brincando com o pecado e vive um estilo de vida pecaminoso, falando que está na graça, que estamos na graça, essa pessoa vai ter consequências na vida dela, destrutivas. Agora, como nós podemos ajudar as pessoas a vencer o pecado, gente? Não tem outro jeito. A única maneira de ajudar pessoas preciosas a vencerem o poder do pecado é pregar para elas a maravilhosa graça de Deus. E amando essas pessoas. E quando elas abrirem uma brecha, falar sobre a graça de Deus. Alguns pecadores, alguns pregadores, eles pensam que quando existe pecado, eles precisam pregar algo mais severo. Ou seja, tem alguém na igreja lá que está em pecado. Aí o pregador começa a falar daquele pecado, ele pega uma passagem lá do Antigo Testamento e começa tipo assim, olha só, você está em pecado, hein? Você vai para o inferno, hein? Cuidado, hein? Se arrependa. Gente, é exatamente o que acontece em muitas igrejas por aí. Eles acham que se pregarem algo mais duro, mais severo, vão fazer aquela pessoa se afastar do pecado. Podem até se afastar do pecado, mas e o coração está afastado do pecado? Gente, a palavra de Deus em 1 Coríntios 15:56 fala assim: a força do pecado é a lei. Gente, a força do pecado é a lei. Sabe o que é isso que ele está falando aqui? Que quando você começa a falar isso, começa a apontar, você está em pecado, cuidado, volte, você vai para o inferno, não sei o quê. Quando você começa a fazer isso com alguém, você está dando força de alguma forma, porque aquela pessoa pode ela estar em pecado fisicamente, mas o coração também está em pecado. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa é viciado em pornografia e de alguma forma ela para de assistir a pornografia, mas a mente dela não para de pensar nisso, gente. Por isso que o tema da live é de dentro para fora, não de fora para dentro. As mudanças vêm do teu coração para fora. Você começa a mudar o seu coração, a sua mente, é uma metanoia, é o arrependimento.
aos poucos você vai combatendo os teus vícios, as tuas manias, as tuas palavras, os teus pensamentos, a tua forma de agir, a tua forma de tratar os teus familiares, a tua forma de ser uma boa esposa, a tua forma de ser um bom marido. Não é algo mecânico, eu tenho que mudar minha atitude. Não, você tem que mudar o seu coração. É de dentro para fora. Mude seu coração, mude sua mente, que depois você vai mudar as suas atitudes, as suas ações, a sua forma de se portar. Então, gente, quando você prega mais sobre a lei, como diz a palavra, a força do pecado é a lei. Quando você prega mais sobre a lei, é como se estivesse colocando lenha na fogueira do pecado. Olha que coisa incrível isso aqui, gente. As pessoas não são libertas e transformadas quando nós batemos nela, gente, com a lei. Porque é isso, porque é aquilo, que se é pecado, que não pode fazer, que se pode, se não pode. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Gente, todo mundo que já me perguntou se pode ou não pode, eu não respondo. Pode fazer isso, Vinícius? Eu posso fazer... Tem umas perguntas que são sem sentido, gente, mas eu não respondo, por mais óbvia que seja a resposta. Porque não adianta eu falar para ele, pode fazer isso, meu filho? Faz. Pode, não é pecado. Ou, não pode. Opa, o Vinícius falou. Olha só, a mudança dessa pessoa está sendo de fora para dentro. Só que não adianta, gente. Não existe como você ter uma transformação de fora para dentro. A pessoa deixa de fazer as coisas para mudar o seu coração. Primeiro você tem que mudar o seu coração. Senão você vai deixar de fazer, mas o teu coração está doidinho para fazer. Tá entendendo, gente? Então, essas pessoas, elas não são libertas e transformadas quando encontram esse tipo de pregação. Mas elas são libertas e transformadas quando elas encontram o amor de Jesus. A transformação do ser humano acontece quando ele tem a revelação do amor incondicional de Jesus. E os cristãos que verdadeiramente são nascidos de novo, eles não estão procurando uma desculpa para pecar, gente. Pois eles foram tão impactados pelo amor e sacrifício de Jesus, que o pecado, gente, é uma coisa inconcebível. Porque você nem tem vontade de fazer certas coisas. Quando você ama tanto alguém, você nunca vai querer decepcionar esse alguém. Exatamente com Jesus. Só que o amor com Jesus é um amor muito profundo e incondicional. E quando você ama tanto a Jesus, você não quer fazer nada que o desagrade. Não faz sentido, porque esse amor é muito maior do que qualquer tipo de atitude que você possa ter para desagradá-lo. Gente, muitas pessoas, elas procuram uma maneira de abandonar o pecado e a prisão do medo, da culpa e da condenação de uma forma externa. Mas elas mudam quando ouvem pregações sobre graça, sobre a nova aliança, sobre a obra consumada, sobre o amor de Deus. E quanto mais eu, Vinícius aqui, gente, quanto mais eu prego sobre a maravilhosa graça, sobre o amor incondicional de Deus, sobre a nova aliança, gente, quanto mais eu falo sobre isso, mais testemunhos de pessoas que foram libertas de toda espécie de pecado, de vício, eu recebo em minhas redes sociais todos os dias, gente. Relatos que o povo, gente, nos dizem que o povo de Deus não quer pecar, não. Muito pelo contrário, são pessoas que estão vencendo o pecado, estão se voltando para a cruz, estão retornando para a graça. Nós recebemos, gente, testemunhos de pessoas que foram libertas dos mais variados pecados: pornografia, alcoolismo, drogas, imoralidade sexual. Esse é o poder, gente, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o poder da graça.
O pecado não domina mais as pessoas, gente, quando você encontra o amor de Jesus. E o verdadeiro arrependimento acontece quando o evangelho da graça é pregado. O verdadeiro arrependimento acontece quando o evangelho da graça é pregado, quando sai da sua boca. Gente, nós vimos lá o significado de arrependimento no hebraico. Agora, no grego, arrependimento significa metanoia. É a palavra que eu tanto falo aqui, né? Metanoia. Meta significa mudança. Noia vem da palavra nous, que significa mente. Mudança de mente. E por que é tão importante mudar a sua maneira de pensar, meu irmão, minha irmã? Simplesmente porque crer corretamente leva uma vida reta. Quando você tem a metanoia, quando você é transformado de dentro para fora, você começa a crer corretamente. Quando você crê corretamente na graça de Deus, na sua justificação em Cristo Jesus, e em como você foi chamado para ser separado, santo, amado, tudo muda na sua vida. O amor de Deus, ele toca em você no mais profundo do seu coração e você começa a ser transformado de dentro para fora. É um mergulho na graça. Você começa a viver acima da derrota e experimentar vitórias duradouras, porque o poder para combater qualquer tentação não vem de fora, gente, mas vem de dentro do teu coração, da tua alma. Isso não depende da sua força de vontade, depende do poder do Espírito Santo que em você habita. É o Espírito Santo vivendo poderosamente e ativamente dentro de você, dando testemunho de verdades do Evangelho, nas quais você vai crendo, ele vai testemunhando, ele vai revelando verdadeiros tesouros da palavra de Deus, quando você vai buscando essa metanoia, lendo, meditando a palavra de Deus. O Espírito Santo te revela tesouros. E quando o amor de Deus toca no mais profundo do seu coração, você começa a ser transformado de dentro para fora. Nessa série eu tenho lido alguns testemunhos de texto, curtos. Olha só o que diz a Joelma, ela está aqui na live, a Joelma, minha irmãzinha, da comunidade Terra Prometida. Olha o que ela escreve. Gente, olha o que a revelação da graça, da obra consumada da cruz, da nova aliança, causou na vida dessas pessoas. Olha a Joelma. E um dos comentários dela, que ela já fez vários. Quantas reflexões maravilhosas vocês trazem. As falas são incríveis, perfeitas. São aprendizados transformadores, uma linguagem clara que penetra na mente e no coração. Quero me apropriar de todas essas promessas e desfrutar a cada dia dessa vida incrível. Obrigada, Vinícius e Thaís, por me mostrarem o caminho e que é possível acessá-lo focando em Jesus. Olha isso, gente. É possível encontrar o caminho, encontrar uma vida plena, uma vida incrível, uma vida maravilhosa, focando em Jesus. Isso é graça, gente. Olha aqui a Rosiane. Obrigada, Senhor, obrigada, Vinícius. Eu estava preocupada e ansiosa muitas vezes, me culpando por algo do passado. E Jesus já pagou por mim, por minha culpa. E eu tomei posse e comecei a sentir uma paz em meu coração. Obrigada, Senhor, por seu sacrifício de cruz. Obrigada por essa prova de amor por nós. Obrigada pela vida do Vinícius e Thaís e pelo seu carinho para conosco. Obrigado pela minha família. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs em Cristo. Olha o que a graça faz numa vida, gente. Olha o que a graça, quando a pessoa tem um encontro pessoal e profundo com Jesus. Como eu falei desde a primeira live, que não tem nada a esconder aqui. O mergulho na graça não é um caminho que eu vou falar de live em live. Na primeira live eu já falei qual que é o mergulho na graça. É mergulhar no coração de Jesus. Olha o que acontece com vidas, gente. Olha aqui o que diz o Leno Porto.
Você é a pessoa que fala da melhor forma, da forma mais simples, da forma que eu, minha mente e coração entendem. Acabei dormindo agora e coloquei seus vídeos de 3 horas e aconteceu tanta coisa espiritual muito forte. Eu tenho feito isso quase todo dia. Eu vim para Portugal ouvindo esse mesmo vídeo, chorei a Deus, fazendo a sua obra e edificando o meu coração e todo o meu ser. Você contribuiu lindamente em eu conhecer o papai e a vida verdadeira. Estou no processo, estou me tornando borboleta, o rio e a fonte de amor na vida das pessoas. Você foi um instrumento de Deus em minha vida, por isso eu sou grato. Olha só, gente, que coisa linda o que a graça de Deus faz. Gente, eu só abro a boca aqui, ó. Eu não sou nada. Eu sou pó. Eu sou uma gota de água no oceano. Eu não sou nada, gente. Eu sou só uma boca que colocou minha boca à disposição para falar do amor e da graça de Deus. E quando você abre o coração e isso entra no teu coração, você começa a ter experiências lindas e sobrenaturais com o Salvador. Olha a Thaís Ferretti. A Thaís está aqui na live também, pelo que eu vi, ó. Tenho muita gratidão por esse canal de Jesus em minha vida. Foi através dele que Jesus se revelou profundamente a mim. Olha só, gente. Jesus se revelou profundamente. Eu não conhecia Jesus em sua plenitude. E agora eu estou nesse processo incrível e cheio de experiências que jamais ousei sonhar. Olha que coisa linda isso, gente. Agradeço por sua vida, irmão. Pois se você não tivesse aceitado o seu chamado com sua fé, eu não poderia ter tanta revelação em minha vida. Gente, olha o que Thaís falou aqui, que coisa linda. E é uma coisa que eu vou falar para você, gente. Pro teu coração. Se você for uma pessoa que deixar de viver o seu chamado, se você deixar de viver o teu propósito, se você deixar de abrir o teu coração de forma plena, sabe o que vai acontecer, gente? Outras pessoas deixarão de viver os seus chamados e o seu propósito. Se eu tivesse me enterrado naquele passado, no meu deserto, na tristeza, na solidão, cheio de autopiedade, achando que tudo tinha sido acabado, e não me lançasse no coração de Jesus, buscasse viver a plenitude do seu amor, muitas pessoas deixariam de viver os seus propósitos e de ter conhecido Jesus de uma forma plena. E, gente, se você não fizer isso, se entregar, muitas pessoas deixarão de conhecer Jesus porque estão aguardando o teu propósito ser cumprido. Tá entendendo? Como é profundo isso, gente? Não importa quanto tempo você pode estar lutando contra qualquer coisa, gente. Contra mau hábitos. Nunca é tarde demais para convidar Jesus e a sua graça para entrar na sua situação. Nunca é tarde. Nunca é tarde demais para voltar para a graça dele. A graça de Deus. O único poder que pode transformar de forma permanentemente de dentro para fora. Se você quiser mudar de fora para dentro, são mudanças que vão acontecer de uma forma muito superficial e logo depois você vai cair na mesmice, você vai voltar da onde você parou. Mas uma mudança profunda no teu coração através de Cristo é algo de dentro para fora. Isso é duradouro, é permanente. Você pode cair? Pode. Mas você sabe para onde você tem que voltar. Talvez você esteja tentando abandonar algo que te mantém cativo, preso aí. E ainda que, veja, você está vendo que é incapaz de se libertar verdadeiramente. Você pode conseguir libertação e poder para permanecer em um ciclo ascendente de vitória quando você verdadeiramente olha para Cristo. Então pare de lutar sem parar para desistir novamente. É um ciclo, gente. Você começa a lutar e você não tem que lutar. Você tem que descansar na graça.
E você está lutando para vencer teus problemas, lutando para vencer seus vícios, lutando para vencer suas manias, lutando para vencer o pecado, e você não vai vencer. Você vai lutar, uma hora você vai desistir. Ah, eu vou lutar de novo, eu vou conseguir. Aí você vai, luta, vai desistir. Gente, pare de lutar, descanse. Não é luta, é descanso. É descanso na graça. A sua verdadeira mudança vai acontecer quando você descobrir a verdade sobre a graça de Deus, sobre o que o Senhor Jesus fez por você naquela cruz, e como Deus ainda te ama, mesmo com todos os seus fracassos, todos os seus erros, todos os seus vícios. Quando você tiver essa revelação profunda no teu coração, a tua vida muda. E quando você começar a focar nessas verdades, e a se voltar para essas verdades acerca da graça de Deus, todas as vezes que você se sentir no ímpeto de voltar para aquele velho hábito, você começa a ter vitória naquilo. Você vai ter aquela vontade de fazer aquilo de novo, só que você vai se voltar todas as vezes para a graça. E quando você tem essa revelação, você não... aquele pecado, você começa a não cair mais naquele pecado. Gente, é isso que crer corretamente, o verdadeiro arrependimento faz na sua vida. Essa atitude não vai dar a você uma desculpa para continuar no pecado, ou para considerar o pecado sem importância, gente. Isso vai te fazer, sabe o que? Um vencedor, uma vencedora. Crer corretamente a metanoia, a transformação de mente, se voltar para a graça, para Cristo Jesus, vai fazer com que você seja um vencedor. Você vai testemunhar sobre a maravilhosa graça de Deus em operação na sua vida. E vai depender totalmente da graça dele, gente. Entenda de uma coisa, que você não vai experimentar isso enquanto forçar que isso aconteça, gente. Gente, eu custou para eu entender isso, sabe? Quando eu tive essa revelação dessa verdade no meu coração de forma plena, da graça de Deus, algumas coisas eu estava forçando que acontecesse. Mas eu parei com isso. Isso é natural, gente. Se você tem algo que combata na sua vida, não queira forçar. Deixe a graça te libertar. Quando você descobrir isso, e quando você for cair naquele pecado, você se voltar para a graça todas as vezes, e ver que Jesus pagou por aquilo na cruz, uma hora você vai vencer essa situação na tua vida. Você sempre vai se voltar para a graça quando se sentir fraco. E essa é a chave para vencer o pecado, gente. E todo o cativeiro na tua vida, tudo que prende você. Se você está tentando abandonar um hábito hoje, eu encorajo você a se voltar para a verdade da graça de Deus, que diz que o nosso Senhor Jesus fez por você na cruz. Lá o que ele fez, aquele sacrifício, é muito maior do que todos os seus fracassos. Quando você está lutando para vencer isso aí que você não consegue, olhe para a cruz, feche os olhos por um momento, olhe para a cruz. O sacrifício dele vivo naquela cruz foi muito maior que qualquer fracasso que você tenha. Que por causa da sua obra perfeita e consumada, você continua sendo profundamente amado. Você continua profundamente abençoado. E alguém que tem sobre si o favor de Deus a todo tempo. Quando você permite que essa revelação pela graça de Deus lave seu coração, vez por vez, de fé em fé, de glória em glória, um dia de cada vez, é impossível não ser profundamente grato pelo que o Senhor fez por você. E pela maneira como a graça fez de você alguém escolhido para brilhar na sua glória, na glória de Deus. Você não vai querer continuar pecando, não como uma forçação, eu não vou, eu tenho que resistir. Não, não é isso. Você não vai querer porque aquilo não faz sentido mais para você.
Em vez disso, você vai descobrir que cada impulso pecaminoso vai diminuir gradativamente de tempos em tempos, até que todos eles desapareçam da sua vida para sempre. E você vai embarcar em um ciclo ascendente de transformação duradoura, e não uma transformação que você hoje se acha transformado, amanhã você cai. Hoje você levanta, amanhã você cai. Não, começa a ser um ciclo ascendente de vitória. Você vai crescendo, você vai crescendo, você vai crescendo de dia em dia, de fé em fé, de glória em glória, sempre de dentro para fora. Gente, a minha esposa Thaís e eu, nós conhecemos muitas mulheres. Na verdade, a grande maioria das pessoas que me seguem são mulheres. E grande parte delas são esposas e mães. Muitas delas têm vindo até nós, principalmente até a Thaís, e compartilhado o quanto crer corretamente na maravilhosa graça de Deus, entenderem a profundidade da nova aliança, tem libertado essas mulheres das lutas diárias delas, em seus relacionamentos com cônjuge, com filhos. É cada história linda, gente. Elas contam como ideias, gente, coisas profundamente enraizadas que costumavam enganar essas mulheres e gerar tensão em suas vidas, fazendo um caos na sua vida familiar, começaram a se dissolver quando elas permitiram que a graça de Deus, que o amor de Jesus as envolvesse, e elas começaram a crer na bondade de Deus, começaram a entender quem elas são em Cristo, coisa que elas haviam tentado mudar sozinha, na marra, na força, por anos, tentando mudar um temperamento que elas tinham explosivo, ou uma ansiedade sem fim. Gente, essas pessoas mudaram muito no desempenho como mães. Hoje é um desempenho que elas têm sem fazer qualquer esforço, porque é algo tão natural. Muitas também expressam à medida que elas provaram e descansaram no amor do Pai, gente, celestial. A culpa, a frustração que elas carregavam, hoje elas não carregam mais, gente. Aquele estresse diário que elas tinham, elas não têm mais. Aquela preocupação excessiva com o neto, com o filho, com o negócio, com o marido, elas não têm mais, porque elas aprenderam a descansar na bondade de Deus. Elas entenderam a graça, o quanto são amados, que elas não têm que forçar nada, elas têm que descansar e confiar plenamente em Cristo Jesus, lançando sobre Ele, trocando de fardo com Ele. Gente, é cada história que eu recebo que são incríveis. Se você está tentando abandonar, gente, qualquer tipo de vício, qualquer tipo de situação, ou está querendo se tornar um cônjuge melhor, um pai e mãe mais amoroso, capaz de perdoar, gente, a resposta está naquela pessoa que personifica a graça, Jesus. E todas as vezes que você observar que não está conseguindo, você está se sentindo fraco e você vai falhar, regresse para a graça dele. Todas as vezes. E olhe para ele. É isso que significa o verdadeiro arrependimento. Está entendendo? Isso que é metanoia, gente. É você perceber já, você está percebendo, o Espírito Santo te avisa. E você vê que vai fracassar, você está se sentindo fraco, você se volta para ele de novo. E cada dia mais isso vai ser menos constante na sua vida. É isso que significa o verdadeiro arrependimento. Quando você cometer um erro, lembre e receba de novo o perdão que já foi dado para você. E a justificação que Jesus preparou para você na cruz. Se você errar, arrependa-se, levante a cabeça, Senhor, eu estou arrependido, confesse o seu pecado, eu estou arrependido, Senhor, eu vou levantar e andar, eu tomo posse do teu perdão, porque o Senhor já me perdoou na cruz, então, Senhor, eu não vou mais errar, Espírito Santo, me conduza,
Quando eu for errar novamente nessa área, me alerta, por favor, levanta e anda e para de ficar aí se lamentando em autopiedade que você errou. Se arrependa e recomece. É isso que a graça faz na tua vida, gente. É assim que se pratica o retorno à graça. A graça de Deus. A maravilhosa graça do Senhor, gente, vai trazer libertação para você. Um novo começo e novas maneiras de viver e amar que vão transformar radicalmente a sua vida. O seu casamento, a sua maneira de criar seus filhos, a sua maneira de ter relacionamento com as pessoas, com o trabalho, com o teu financeiro. Gente, você vai ter que criar maturidade em todas as áreas da sua vida, para você viver a vida plena, incrível, maravilhosa que Jesus morreu para que você tivesse. Que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Amém. Eu sou muito edificado quando eu falo, gente. Gente, muito obrigado por estar comigo até agora. Amo cada um de vocês em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado por esse momento, Deus, com meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por essa revelação incrível, a revelação da graça, da nova aliança, da obra consumada da cruz, de tudo, Senhor, que nós temos hoje através da cruz de Jesus. Pelo teu amor, Senhor, incondicional que o Senhor nos deu, quando nos deu seu Filho amado para morrer por nós. E, Senhor, quando essa graça é revelada ao nosso coração, a nossa vida muda. Nós aprendemos a descansar em Ti. Nós aprendemos a caminhar de uma forma madura, Senhor. Sem condenação, sem medo, mas sim verdadeiramente amados, como filhos amados que nós somos. Senhor, que essas revelações tenham tocado no mais profundo do coração dos meus irmãos e irmãs. Espírito Santo revela a verdade. O Senhor é o Espírito que revela a verdade. É o Senhor que mostra a verdade. É o Senhor que fala aos corações. E as pessoas que estão aqui estão com o coração aberto e sedento para conhecer mais sobre a graça, sobre a nova aliança, sobre a obra consumada da cruz, sobre quem elas são em Cristo. Estão disponíveis, Senhor, para viverem a plenitude do Teu amor e graça. E para que isso se espalhe pelo mundo, que seja uma mensagem que espalhe, Senhor, de uma forma incrível, pois muitas almas estão ainda aprisionadas na escuridão do pecado, da religiosidade e da incredulidade. Então usa-nos, Senhor, para alcançar essas pessoas cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Show de bola. Foi bom demais. Glória a Deus. Gente, falei no início da live, agora tem mais gente. Estou muito feliz, gente, com tudo que está acontecendo. Muitas coisas estão para acontecer. Para as mulheres, gente, eu falei na live passada, a Thaís abriu um formulário, gente. Quem quiser me procura no privado. Mulheres separadas que não conseguem superar a dor do divórcio, da separação. Então ela está montando uma mentoria para 20 mulheres somente. 20 mulheres. E para você participar, vocês têm que fazer o quê? Preencher esse formulário, que é tipo um questionário, e ela vai selecionar 20 pessoas. Quem quiser participar, me chama no meu WhatsApp, me chama no privado lá do Telegram, me chama em algum lugar. Você vai me achar, se você quiser, tá bom? E, gente, agora, dos 500 últimos livros que estavam do Terra Prometida, estou apenas com 14 ali. Se você quiser acabar com o estoque agora, peça o seu. Só que pode ficar tranquilo, que se acabar, já tem 500 já que estão em Goiânia e já estão a caminho de João Pessoa. Eu creio que até quarta ou quinta-feira tem mais 500 livros. Estou recebendo muitos testemunhos do livro, gente. Amo vocês em Cristo. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é
agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Para que você tenha uma interação maior comigo, eu convido você a me seguir lá no Instagram. Lá nós postamos vídeos menores e você pode falar comigo no direct. Que tal? Eu quero te ajudar. Meu propósito de vida é ajudar você a viver a vida plena que Jesus morreu para que você vivesse. Uma vida de paz, de alegria, de amor e bênção. Então, me segue lá, @o mundo precisa mais de Deus. Tá bom? Beijo no coração. Te amo em Cristo Jesus.